aí, quem nunca pensou como seria incrível poder ler a mente de alguém, hein? Saber o que a outra pessoa está realmente pensando sem filtro nenhum. Parece coisa de filme, né? Mas olha, hoje a gente vai mergulhar num conceito que é fascinante e que explora justamente isso, a fotografia e a telegrafia do pensamento. E tudo isso conforme o entendimento do espiritismo. Para a gente desvendar essa ideia, que é bem complexa, vamos seguir um roteiro, um passo a passo. Primeiro, a gente vai encarar a pergunta principal. Depois, vamos entender a relação entre alma e memória. Como o pensamento pode virar uma imagem, qual seria o meio de transporte dessas imagens e, claro, quais são os limites disso tudo. E para fechar, qual o impacto coletivo que os nossos pensamentos podem ter. Então, vamos começar pelo começo, direto ao ponto. Será que é mesmo possível ler o pensamento? Bom, segundo o entendimento do Espiritismo, a resposta não é um simples sim ou não, é mais profundo. Para a gente chegar lá, primeiro precisamos entender os alicerces dessa ideia, o que é a alma e qual a verdadeira natureza do pensamento. A grande questão, então, não é sobre truques de mágica ou adivinhação, sabe? É sobre um processo. A pergunta que guia toda a nossa conversa é essa: como uma alma conseguiria acessar os registros de outra alma de um jeito tão claro, tão nítido, como se estivesse literalmente lendo as páginas de um livro? Ok, o ponto de partida para responder isso é a alma. E para a gente entender como uma alma poderia ler outra, primeiro a gente precisa sacar como ela guarda as próprias informações. É aí que entra o conceito de memória, mas visto de um jeito bem particular, bem diferente do que a gente costuma pensar. A chave aqui é essa metáfora. Nesse entendimento, a memória vai muito além da química do nosso cérebro. Ela seria como um imenso arquivo pessoal. Pensa num álbum de fotografias ou num livro bem grosso que a alma fica ali folheando para relembrar ideias, para reviver momentos que já passaram. E essa citação resume tudo perfeitamente. Imagina só, toda a nossa existência, cada momento, cada alegria, cada desafio, cada pensamento, tudo registrado nesse grande álbum espiritual. Alguns registros são mais fáceis de achar, outros a gente tem que procurar com mais calma. É a partir dessa ideia que se constrói a possibilidade de que outras almas, em certas condições, pudessem dar uma espiadinha nesse nosso álbum. Certo, então a gente já entendeu a memória como um álbum. Mas e os pensamentos que estão acontecendo agora, nesse exato momento? Como eles se manifestam? Bom, a próxima peça desse quebra-cabeça é a ideia de que os pensamentos não são só impulsos abstratos, invisíveis. Eles teriam a capacidade de criar imagens, imagens reais, concretas. O processo, de forma bem simples, seria mais ou menos assim. Primeiro, tudo começa com uma intenção que se forma lá na alma, não importa se é boa ou ruim. Segundo, essa intenção ativa o que se chama de corpo fluídico ou perispírito. E terceiro, nesse exato momento, a cena completa daquilo que foi pensado se projeta ali, nesse corpo fluídico, como se fosse uma pintura se formando numa tela. Exatamente isso. Esse envoltório fluídico funcionaria como um espelho da alma. Um espelho que não reflete só o que a gente fala ou o que a gente faz, mas as nossas intenções mais secretas, os nossos planos antes mesmo de virarem ação. Seria, no fim das contas, a tal fotografia do pensamento no seu estado mais puro. Tá, mas aí surge a outra pergunta, né? Como essa imagem, essa fotografia mental, viaja de uma mente para outra? Qual seria o meio de transmissão? É aqui que a teoria nos apresenta o conceito dos fluidos, que seriam o veículo do pensamento. E essa analogia aqui é perfeita para a gente entender. Pensa no som, ele precisa das ondas se propagando pelo ar para chegar até aos nossos ouvidos, certo? Sem o ar, não tem som. A lógica para o pensamento seria a mesma. Ele precisaria de ondas se propagando por esses fluidos para ser captado por outra consciência. Essa é a base do que se chama de telegrafia da mente. Certo, mas então isso quer dizer que seria possível saber tudo sobre o futuro de uma pessoa, prever cada passo que ela vai dar? A resposta é não, não exatamente. Conforme essa visão, essa habilidade teria limites bem claros, e é fundamental a gente entender quais são eles. O ponto principal é o seguinte: o que seria possível perceber é a intenção, o desejo, o plano que existe na mente de alguém, os pensamentos mais comuns daquela pessoa. Agora, o que não daria para ver é o momento exato em que a ação vai acontecer, nem os detalhes, e principalmente não dá para ter certeza de que aquilo vai mesmo se realizar, porque planos mudam, né? Circunstâncias aparecem. Uma coisa é ver o projeto, outra bem diferente é ver o destino selado.
Agora, vamos sair um pouco do mecanismo individual e pensar numa escala maior, na consequência mais ampla disso tudo. Se os pensamentos realmente se propagam, se eles criam um reflexo, qual seria o impacto disso no coletivo, na sociedade como um todo? E é aqui que a gente chega numa conclusão muito profunda. Nesse entendimento, não existe pensamento isolado. Cada ideia, cada intenção, seja ela boa ou má, acaba contribuindo para uma espécie de atmosfera mental coletiva. Os pensamentos de todo mundo vão se somando, influenciando o ambiente em que a gente vive. Isso tudo nos leva a uma reflexão final que é muito poderosa. Se cada pensamento que a gente tem não fica guardado só na nossa cabeça, mas de alguma forma reverbera e afeta o todo, fica a pergunta, né? Qual é a qualidade da energia que estamos emitindo? Como os nossos pensamentos, a cada momento, podem estar ajudando a moldar o mundo em que vivemos?